Bom dia, vereador. Bom dia, demais vereadores presentes e os colegas aqui da bancada e a todos aqueles que estão nos assistindo. Vereadora, assim como a hotelaria, eventos, restaurantes, bares estão sofrendo muito forte com a pandemia e com as medidas necessárias de restrição, nós, aeronautas, que somos os pilotos e os comissários aqui do Brasil, nós também estamos sofrendo na mesma magnitude, ou em alguns casos até mais, na medida em que nós somos aqueles que transportam, um daqueles segmentos que transportam as pessoas para que se hospedem, para que vão em eventos, para que vão em restaurantes, para que vão em bares. Desde o início da pandemia, nós estamos com uma média de redução de 60% daquilo que nós efetivamente voávamos antes da pandemia. Nós tivemos uma redução que chegou em alguns meses do ano passado, no início da pandemia, em algo em torno de 90%. Os voos internacionais reduziram 95%. Houve uma retomada, embora ainda tímida, ao longo de 2021. No entanto, o que aconteceu foi que em 2021, como todos sabem, nós tivemos uma segunda onda, e essa segunda onda fez com que a aviação, o transporte aéreo regular de passageiros e cargas, reduzisse em algo em torno de 75% para os meses de abril, final de março e maio desse ano. Então, nós estamos com uma média nos últimos 16 meses de redução da demanda de algo em torno de 50%, na média. Em alguns momentos houve picos de mais, em alguns meses. E nesse contexto, o nosso trabalho aqui no sindicato foi tentar buscar formas de manter os empregos, reduzindo os custos de folha de pagamento, para que isso pudesse ser suportado, e com isso a gente conseguisse que as empresas estivessem preparadas para uma eventual retomada e tendo a mão de obra à disposição, porque, diferente de outros segmentos, o tripulante de aeronaves ele precisa de um treinamento prévio, que em alguns casos exige até 4, 5 meses de treinamento após a contratação desse funcionário, para que daí efetivamente ele possa produzir dentro da empresa. Então, há que haver um planejamento por parte das empresas em relação aos seus tripulantes, porque o processo de treinamento é muito longo, envolve habilitações e certificações dentro da agência e cursos regulamentares. Então, seria importante também para o lado das empresas que eles tivessem e conseguissem preservar essa mão de obra reserva, porque a qualquer momento poderia haver uma retomada. E, de fato, foi o que aconteceu. Quando a gente chegou em outubro, novembro e dezembro do ano passado, nós chegamos a quase 70% da média do que nós tínhamos antes da pandemia. Se as empresas tivessem procedido às demissões que talvez fossem necessárias para adequar o quadro no início da pandemia, lá em março e abril de 2020, certamente iria faltar tripulantes para dar conta dessa demanda. Claro que num segundo momento veio essa segunda onda e, de novo, aumentou o excedente de tripulantes. Então, nós estamos falando aqui de uma categoria, incluindo todos os segmentos da aviação que a gente representa, táxi aéreo, aviação executiva, escolas, enfim, todos os offshore, que são transporte de helicóptero nas plataformas de petróleo. Nós estamos falando de algo em torno de 25 mil tripulantes. Desses 25 mil tripulantes, somente 2.700 perderam seus empregos. Todos os demais, embora fortemente impactados pela crise, nós conseguimos preservar os empregos através de acordos coletivos de trabalho para a manutenção do emprego. Então, nós fizemos acordos muito duros, do ponto de vista econômico, para os tripulantes, mas que foram necessários para que a gente conseguisse manter os empregos. Os tripulantes, eles têm, em geral, uma parte do salário fixo e uma parte variável. A parte variável se reduziu a quase zero, e a parte fixa nós ainda reduzimos mais ainda os salários para assim conseguir manter os nossos empregos. Então, Gol, Azul, Passaredo, empresas de táxi aéreo, empresas de aviação executiva, Embraer, empresas de offshore, todas elas mantiveram todos os seus tripulantes por conta desses acordos que nós, até antes da edição da primeira medida provisória do benefício emergencial de emprego e renda, nós já estávamos fazendo acordos coletivos de trabalho, fizemos quase 80 acordos coletivos de trabalho desde o início da pandemia, versando só sobre a estabilidade de emprego. Nesse contexto, nós também buscamos a prioridade na vacinação dos tripulantes,
fomos incluídos no Plano Nacional de Imunização, claro que entre os últimos, o plano foi feito, está sendo implementado agora, e nós tivemos bastante dificuldade, mesmo uma vez implementado o início da vacinação dos aeronautas, nós tivemos muita dificuldade de vacinar. Então, esse é um ponto que depois eu queria colocar aqui para os senhores vereadores, de como a gente poderia contar com o apoio dos senhores para que a gente possa, junto à Secretaria Municipal de Saúde, buscar, na aplicação da segunda dose, um trabalho em conjunto do sindicato e a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa ter uma vacinação da segunda dose mais organizada dentro da cidade de São Paulo. Vereador, da nossa parte, então, para encerrar a nossa fala, eu teria 2 pedidos para que, se fosse possível, por parte dos senhores, para que a gente possa minimizar os efeitos dessa pandemia para os tripulantes dentro da cidade de São Paulo. O primeiro deles é um apoio junto à Secretaria Municipal de Saúde para que o sindicato possa auxiliar, coordenar, ceder espaço, organizar toda a logística, inclusive assumindo os custos disso, para que a gente faça a vacinação dos aeronautas. Aqui dentro do sindicato, nós temos um auditório, nós temos como organizar toda a logística e facilitar a aplicação da segunda dose junto à Secretaria de Saúde. E o segundo ponto, se for possível, é também a liberação do rodízio enquanto as medidas restritivas ainda estiverem acontecendo. Obrigado, vereador Jair Tato. Objetivamente, para mim não perder o raciocínio, nós já vamos acionar, então, o secretário de Saúde, no sentido de... É um posto interno aí, né, de vacinação que você propõe, né, Ondino? Exatamente, vereador. Seria um posto interno, a gente já oferece toda a infraestrutura e todos os custos necessários para que isso aconteça, para facilitar essa aplicação. Porque o que aconteceu foi que o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, fez uma operação de 2 dias, mas em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos. Só que nesse caso, vereador, eles fizeram 2 dias, 3 dias de vacinação. Para os trabalhadores que trabalham em solo, os aeroviários, os aeroportuários, serve, porque todo mundo está no chão, todo mundo mora naquela cidade, todo mundo trabalha no aeroporto. Nós não, nós saímos para voar ali em Congonhas, por exemplo, ou em Guarulhos, e a gente fica 5, 6 dias fora, depois a gente volta. Então, o que aconteceu? Quando esses tripulantes voltaram, onde é que vacina? E aí começou toda uma confusão. E outra coisa que acontece também, vereador, é que é o seguinte, nós, 60% dos tripulantes que são contratados em São Paulo, na cidade de São Paulo, pelas empresas aéreas de São Paulo, esses tripulantes não moram na cidade de São Paulo. Eles têm, não têm domicílio, a residência deles é em outro lugar. Eles até têm, às vezes, um apartamento, dividem um apartamento ali em São Paulo, mas eles não têm, às vezes, o comprovante de residência. Então, isso começou a dar maior confusão, porque na localidade onde ele mora e tem comprovante de residência, não aceitaram fazer a vacinação, porque o contrato de trabalho dele estava em São Paulo. Em São Paulo, ele não conseguiu vacinar, porque ele não tinha o comprovante de residência. Então, começou toda uma confusão que a gente teve que administrar. Seria muito importante, vereador, que o senhor conseguisse nos auxiliar no sentido de criar um posto avançado de vacinação dos aeronautas, tudo por conta e expensas do sindicato, dentro da nossa estrutura que fica na frente do aeroporto de São Paulo. Qual o segundo ponto que você havia dito? O segundo ponto, vereador, seria a liberação do rodízio para os tripulantes cadastrados. A gente enviaria uma lista dos nossos associados que são de São Paulo, não são muitos, e que isso a gente conseguisse a liberação da restrição do rodízio para os carros de propriedade desses associados ao sindicato, pelo menos nos próximos meses, que ainda tem algumas medidas de restrição. Nós temos a presença também